Vamos abrir lá em Hebreus, então, capítulo 4. Vou falar algo rápido aqui e depois os irmãos podem compartilhar também. Hebreus, capítulo 4. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que alguns de vós pareçam ter falhado. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós os que temos crido que entramos no descanso, conforme ele disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. Nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer, por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Pai, te pedimos a tua graça, Senhor, para que novamente o Senhor nos ajude pelo teu Espírito, Senhor. Tua palavra cada dia, Senhor, penetre e encontre lugar, Senhor, nos nossos corações. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 4 aqui, nós temos estudado um pouco, né? Compartilhado um pouco sobre Hebreus. Ele vai falar basicamente do descanso, né? Que Deus é aquele que, através de Jesus, né? Muito acima de Josué, Josué deu para eles um descanso ali terreno, né? Ele confiou em Deus, ele creu no Senhor, e ele ali com Caleb, né? Daquela geração, somente aqueles dois entraram no descanso que Deus tinha prometido, né? E agora nós temos também um descanso. E através de Jesus é que nós podemos alcançar esse descanso, né? Interessante que lá a gente está no final do capítulo 3, que ele está falando sobre
que nós não devemos endurecer os nossos corações, né? E lembrando daquele povo no Egito que foi libertado, no verso 19, no último versículo, fala que vemos que eles não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Então, na nossa vida como cristãos, um dos grandes problemas é que às vezes a gente acha que isso aqui é problema só daqueles que não creem, né? Ah, não, os incrédulos, né? Que não creem em Deus, que não creem em Jesus, é eles que têm esse problema, né? Eles não creem. Não, nós cremos em Jesus, então nós estamos tranquilos. Mas aqui ele estava lembrando, o autor de Hebreus está lembrando que aqueles irmãos, aqueles que foram tirados ali com Moisés, aquele povo do Egito, Deus se indignou contra eles e falou que eles não iam entrar no descanso, né? A gente acabou de ler aqui no capítulo 4. Está relatado de novo esse incidente aqui, toda aquela história para nós. Como Paulo fala, a palavra foi deixada para nós para que possamos aprender, né? Tudo aquilo que foi escrito é para o nosso ensino, né? Para o nosso aprendizado. Então, aquele povo, a maioria deles não entrou naquilo que Deus tinha para eles. Deus chegou ali, se apresentou a Moisés. Moisés se apresenta junto com Arão ali para aquele povo. E parecia que eles creram, né? Nossa, Deus vai nos libertar. Moisés fez sinais ali para eles, eles estavam felizes, né? Ah, agora nós vamos ser libertos. E Deus tira aquele povo com mão poderosa, com sinais. Desde o início, Deus fez grandes sinais ali no Egito, né? E no deserto também. E aquele povo, quantos deles que entraram no descanso de Deus? Acima de 20 anos, daqueles que saíram. Somente quantos? Helena? 2. Quem? Não, acima de 20 anos foi 2. Josué e Caleb. Depois, quando aqueles que entraram acima de 20 anos, na hora que entraram na terra, eram os filhos deles, né? Que no deserto cresceram e entraram depois, né? Aqueles que os seus pais falaram assim, ah, não, nossos filhos vão ser comidos, né? Depois que os espias foram na terra, eles entraram. Então nós temos uma séria advertência que o autor coloca para nós. E ele fala aqui no versículo 1 que, ainda que nos tenha sido deixada a promessa, nós tememos que alguns de vós parecem ter falhado. Então nós devemos temer, que alguns parecem mesmo que falham, né? Alguns parecem que ficam pelo caminho. Que não seja pela graça do Senhor, esse é o nosso caso. Por que eles não entraram? O que ele está falando aqui? Por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, ela é algo que pode vir sobre nós. Nós podemos, apesar de confessar Jesus e falar que nós somos cristãos e que nós seguimos a Jesus, mas na hora que a fé ela precisa ser provada, muitas vezes a nossa fé às vezes é apenas de palavra, né? Nós cremos, então, mas tá, agora chegou a hora da prova, né? E Pedro fala que a nossa fé, uma vez provada, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, né? Então a fé, ela tem que ser provada. E nós vamos ver aqui depois, quando a gente chegar lá no capítulo 11,
que é chamado aquela grande galeria do que? Dos heróis do que? Da fé. Que foram homens e mulheres que exerceram a sua fé em Deus, que creram em Deus e que fizeram coisas que sem a fé eles não iam fazer, né? Então a fé é algo tremendo, né? Que ela deve nos acompanhar desde o começo da nossa jornada até o fim. Porque senão nós podemos ficar no caminho. Ah, eu creio em Deus, tá? Mas chega no meio do caminho, né? O que Jesus falou? Lembrando a parábola, a primeira parábola que Jesus ensina, né? Do semeador. Ele fala que a palavra foi ensinada, né? A semente ali é a palavra de Deus. Ela foi semeada e ela cai em diversos ambientes, né? Alguns, assim que recebe a palavra, o inimigo já vem, já rouba. Outros, ela cresce um pouquinho, mas o solo está tão duro ali que bate o sol e logo ela já seca. Outros, eles recebem, começam a avançar, mas o que acontece? Vem as provas, as lutas, as tentações, as riquezas e tantas coisas que vão sufocando a palavra que não chega a dar fruto. E tem alguns que a palavra penetra e dá fruto. Então essa é a palavra que o Senhor dá e que tem que, como o autor fala aqui, ó, no verso 2, as boas novas foram pregadas também a nós, foram pregadas para eles, era uma boa nova ali, vocês vão ser libertados. Mas aqui fala que a palavra da pregação de nada lhes aproveitou. Isso aqui é muito forte, né? Nada aproveitou porque não foi acompanhada pela fé. Então, como o Américo falou hoje, compartilhou conosco, o Senhor ali falando com os discípulos, mas a palavra não estava entrando no coração deles. Eles não estavam entendendo nada. Claro que o Senhor teve que fazer um trabalho ali depois que o Espírito foi derramado, depois eles se lembraram da palavra, eles creram no Senhor, né? A palavra, claro que deu fruto na vida deles, né? Mas aqui, para aqueles que saíram dali, a palavra não aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé. Então a palavra de Deus, quando ela é falada a nós, ela tem que ser acompanhada do quê? Da fé. A palavra é falada e nós temos que misturar a palavra com o quê? Com a fé. Como nós estávamos tomando a ceia. Se nós não tivermos fé, aquilo que o Américo falou fica meio vago, né? Jesus falou, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Não, eu estou comendo aqui, mas não estou... Parece que não está acontecendo nada. Não estou sentindo, não mudou nada. É um pedaço de pão e um suco de uva aqui. Mas se você tem a fé, aí sim. Você crê que a palavra do Senhor é verdadeira. Então, aquele que se alimenta dele, vai viver por meio dele. A palavra e esse alimento que ele nos dá vai nos sustentar. Não vai sustentar o nosso corpo, não é isso que ele está falando, é algo muito mais, muito maior. Vai sustentar a nossa fé, vai sustentar o nosso espírito, vai sustentar a nossa caminhada com ele. Então a fé é algo tão tremendo, que é o próprio Deus que nos dá. E que nós, assim que ouvimos a palavra, nós precisamos pedir a graça do Senhor para termos fé, para crer na palavra dele. Não é só quando ouvimos nesse momento aqui, junto com a igreja. Também nesse momento. Mas na hora que você está lá na sua casa lendo a sua palavra, que o Espírito pode ministrar diretamente para você, o Senhor deseja que nós tenhamos fé. Porque lembram que desde lá do Velho Testamento, a palavra fala o quê? O meu justo viverá pela fé. Lembra? Paulo comenta isso em Romanos e tantas outras cartas dele.
Então o justo, ele vive o quê? Pela fé. Não é por vistas, quando está tudo bem, então tá, eu creio em Deus. Mas na hora que as coisas passam uma dificuldade, uma luta, e agora? Não estou enxergando, né? Como os discípulos ali estavam no barco, ali no meio da tempestade, no mar ali, revolto. Agora nós vamos morrer, Senhor. Nós vamos morrer. O Senhor não está dormindo aí, nós vamos morrer. Não, mas vocês são um homem de pouca fé. E Jesus repreende ali o mar, né? Nós, por natureza, nós somos homens de pouca fé. Lembra que os discípulos, certa vez, falaram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. O que o Senhor falou para eles? Ele falou, se um servo, na hora que vier o seu senhor, e aí ele vai chegar para o servo e vai falar assim, vem aqui, vamos comer junto? É assim que o Senhor falava para o servo? Não, ele falava assim, não, primeiro você vai fazer tudo que você tem que fazer, né? Vai preparar a mesa e depois você vai se alimentar, né? O que o Senhor... Parece que Jesus... por isso que o Senhor tem que abrir nossos olhos e aumentar a nossa fé, porque Ele fala... A gente pergunta uma coisa, às vezes o Senhor fala outra, parece que a gente não consegue entender o que Ele está falando, né? Nossa, eu perguntei uma coisa, Jesus respondeu outra. Mas Jesus está querendo ensinar a nós que a nossa fé tem que ser... Ela vai ser alimentada e vai aumentar à medida que nós servirmos a Ele, amarmos a Ele. Porque se não formos fiéis a Ele, não tem como a nossa fé aumentar, né? Não, eu sirvo a Deus, não, mas o que você faz? Não faço nada, não. Eu não sirvo a minha família, meus irmãos, não, eu vivo só para mim. Isso aí não é uma vida que não aumenta a fé de ninguém. Pelo contrário, vai diminuir, né? Então a fé, ela tem que ser misturada com a palavra. E aqui eles não puderam entrar, né? E então o Senhor traz essa advertência para nós. E hoje ele fala novamente, né? Hoje, se ouvir de sua voz, não endureça o vosso coração. Eu já tinha falado no capítulo 3. Ele fala de novo. Por quê? Porque tem a chance de nós endurecermos nosso coração. E o nosso coração ficar tão duro que a palavra fala e a gente não dá ouvidos. O Senhor fala, vai, e nós falamos, não, aí eu não vou, não. Por esse caminho eu não quero ir, esse caminho é difícil, esse caminho... Na hora que o Senhor falou para eles irem, eles foram lá olhar a terra e falaram, não, essa terra tem gigante, tem isso, tem aquilo, nós não vamos conseguir entrar. Mas lembra que Josué e Caleb falaram? Nós vamos, se o Senhor tiver misericórdia de nós, Ele vai nos guiar, nós vamos entrar lá sim. Eles vão ser comidos por nós. E eles quiseram apedrejar Josué e Caleb. Aí o Senhor interveio, né? Então, há a chance de sermos endurecidos. Mas o Senhor agora, através de Cristo, Ele nos dá esse descanso, né? Essa vida de crermos nele é uma vida, por um lado, que ele fala que Deus descansou das suas obras, né? E aquele que entra no descanso de Deus, no verso 10, descansa das suas obras. Mas não quer dizer que nós vamos viver uma vida, então, não, eu tenho que viver uma vida sem fazer nada, né? Como se a vida cristã fosse uma coisa tranquila, assim, da gente, uma vida apenas contemplativa e não precisa fazer nada. Então eu não preciso fazer nada, né? Deus descansou de suas obras, eu também não precisamos fazer nada. Não. Ele fala no verso 11 que nós devemos nos esforçar por entrar naquele descanso, né? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
Olha lá em João capítulo 6. João capítulo 6. Jesus fala que... Jesus estava falando que acabou de partir o pão ali, de multiplicar os pães e os peixes. E aí Jesus fala para eles, no verso 26, 6:26, em verdade vos digo que me buscais não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e ficaste satisfeitos. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Aí eles fizeram uma pergunta interessante. Perguntaram-lhe então Jesus, para ele, né? Perguntaram então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus poderia ter falado muita coisa. Não, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus aí, Milena, no versículo, o que fala aí no verso 29? Isso. A obra de Deus é o quê? Crer naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Então, voltando aqui em Hebreus capítulo 4, aquele que entra no descanso, aquele que vive uma vida de fé, é aquele que o quê? Que crê no Senhor. E como nós vamos fazer as obras de Deus? Como vamos fazer aquilo que o Deus tem para nós? Basicamente é seguindo esse princípio, né? Princípio do quê? De viver uma vida de fé. De crer naquele que foi enviado. Crer em quem? Jesus. Mas eu creio em Jesus. Será que nós cremos da maneira como a palavra nos ensina? Porque às vezes nós cremos... se você perguntar para uma pessoa se ele acredita em Jesus, acho que 99%, hoje talvez menos, né? Mas muita gente na rua, se você perguntar, ela vai, não, eu creio em Jesus, claro. Claro que eu creio. Os que falam hoje que Jesus nem existiu, alguma coisa do tipo, são bem poucos, né? Porque você tem a história, própria história fala do Senhor. Historiadores não cristãos falam do Senhor, você tem muitas evidências. Então são poucos aqueles que vão falar que Jesus não existiu, né? Mas entre crer em Jesus de uma fé, vamos dizer assim, mental, né? Nós cremos em Jesus. E o crer que a palavra fala é algo diferente, né? Porque se nós crermos no Senhor, nós vamos obedecer a Ele. Porque aqui eles não creram e não entraram no descanso. Na hora que a palavra foi falada, eles não tiveram fé para obedecer. Então, a cada dia na nossa vida a gente tem que, pela graça do Senhor, pedir, né, para que o Senhor nos mostre o caminho dele, né? Davi, no Salmo 139, ele fala aquele salmo tão maravilhoso, né? Falando que Deus nos sonda, nos conhece. E ele fala no final, ele fala o quê? Sonda-me, ó Deus, né? Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso aí é alguém que estava diante do Senhor, pedindo a graça para que o Senhor pudesse sondar a sua vida, e o Senhor mostrasse alguma coisa errada, o que ele iria fazer? Ele ia deixar aquilo e ia seguir o caminho do Senhor. E isso é uma vida de fé, né? Uma vida que crê na palavra do Senhor. E aí ele fala aqui, então, que nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso. Porque a palavra de Deus, no verso 12, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é aquela que vai nos guiar, né? Ela é luz para o nosso caminho, ela é aquela que vai guiar os nossos passos. Lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. Essa é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz por si mesma, mas ela a cada dia tem que ser viva e eficaz na nossa vida. E o que a palavra de Deus faz? Ela é aquela que acaricia a nossa carne, nosso ego. Fala assim, ai, nossa, coitadinho. A palavra de Deus fala para você fazer isso, não, mas nossa, você vai sofrer um pouquinho, então não precisa fazer tanto assim, não. Ela fala assim? Não, a palavra de Deus, aqui está falando que ela vai entrar e vai entrar profundamente no nosso coração. Ela vai dividir alma e espírito, ela vai nos mostrar as nossas intenções, ela vai sondar o nosso coração. O único que pode sondar o nosso coração é o próprio Espírito, né? E ele usa a sua palavra para nos sondar, para nos guiar. Então a palavra de Deus, ela é capaz de fazer isso. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Ah, não, mas nós somos povo de Deus, nós não vamos precisar prestar conta de nada, não. Ah, não? Será que não? Claro que vamos. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. E o que o autor está querendo nos lembrar é que é melhor a gente fazer isso agora, né? Deixar o Senhor sondar o nosso coração, deixar a palavra de Deus penetrar, nos mostrar as nossas intenções, nossos pensamentos, aquilo que nós estamos fazendo. Porque uma coisa é Deus saber todas as coisas, né? No verso 13 ele falou que não tem nada, nem ninguém que Deus não possa ver. Nós sabemos disso. Ou pelo menos deveríamos saber, né? Às vezes a gente sabe, mas a gente age como se não fosse verdade isso aí, não? Faz as coisas como se Deus não estivesse vendo. Não. Deus está vendo a nossa vida. Deus está vendo o que nós fizemos hoje. O que nós fizemos ontem, antes de ontem. Ele sabe todas as coisas. Mas às vezes nós pensamos e nossa mente quer esquecer dessas verdades. Então uma coisa é Deus saber e outra coisa é nós deixar a palavra de Deus trabalhar em nós, né? Para que nós possamos conhecer e ter coragem de tomar atitudes, né? Para que aquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer que a gente mude, quer que a gente obedeça a Ele, que a gente possa ter coragem de fazer isso. Mas Ele não nos deixa, a palavra de Deus é tão maravilhosa, o Senhor é tão maravilhoso, que Ele não nos mostra algo, e não nos mostra o nosso pecado, a nossa miséria, e deixa a gente se virar, né? Não, agora você se vira aí, ó. Ó, Isaac, você é isso aqui, ó. Tá vendo? Agora se vira aí com o seu pecado, se vira aí com a sua vida. Você tem que alcançar isso aqui. Nosso padrão é quem? O Senhor, ó. Você tem que alcançar isso aqui. Você é isso aqui. Então, dá seus pulos aí. Não, o Senhor não faz isso. Ele nos mostra, Ele nos sonda, Ele nos conhece. E agora no versículo 14 ele fala que nós temos um sumo sacerdote. Que é quem? É Jesus, é o próprio Filho de Deus. Ele entrou nos céus e aqui ele fala para nós mantermos com firmeza a nossa declaração de fé.
Então, se nós temos fé nele, vamos permanecer na nossa fé, sabendo que nós temos o quê? A Jesus, o nosso sumo sacerdote. E o que esse sumo sacerdote pode fazer por nós? No verso 15, fala que o nosso sumo sacerdote não é aquele que não pode se compadecer de nós. Ele não tem condição de se compadecer. Não, pelo contrário. Ele, a nossa semelhança, e foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Nós não sabemos a real força da tentação quando nós caímos nela. Enquanto nós estamos caindo nas tentações, nós não temos a dimensão do poder da tentação. Porque nós caímos, né? Quando vem a tentação, a gente cai, a gente cedeu, nós não temos a noção da força dela. Mas o Senhor tem. Porque ele, a nossa semelhança, ele foi tentado. E ele foi tentado muito mais do que nós. O inimigo estava sempre ali, pronto a tentar Jesus. Mas em todas as coisas ele foi tentado, porém sem pecado. Então que a gente se lembre dessas coisas. Traga o nosso Senhor na nossa memória. Quando a gente... Por isso que... Lembra que o Hebreus fala que nós devemos considerar no verso 3, né? Capítulo 3, verso 1. Considerar com atenção o nosso sumo sacerdote. Uma vida de fé é uma vida de considerar ele. Na hora que você acorda no seu dia, o que você faz? Vamos considerar ele, vamos olhar para ele. Leia a sua palavra, o que ele tem para nós nesse dia, o que ele quer nos ensinar. Ele pode se compadecer de nós. Como compartilhamos os outros dias lá, que nós não deixemos ser enganados. Não, Senhor, isso aqui está muito difícil. Será que Jesus passou por isso aqui? Claro que passou. Será que Jesus passou por angústias, por lutas, por tentações terríveis? Será que Jesus passou por tentação na área sexual, na área financeira, na área do orgulho, na área da raiva, da ira? Claro que ele passou. Jesus certa vez falou que ele estava sem pecado, né? Ele fala, quanto tempo eu vou ter que aturar vocês, né? Porque as pessoas não obedeciam a ele, não davam ouvidos a ele, eram incrédulas. Jesus, ele passou por tantas coisas que nós nem sequer às vezes imaginamos. Por quê? Porque a gente muitas vezes não está nem muito preocupado com isso. Em considerar ele, entender melhor o que ele passou. Ele foi tentado sem pecado e ele pode se compadecer de nós. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, uma vida de fé é uma vida, assim, de descansar no Senhor, de lutar todo o tempo. Um descanso não é um descanso passivo, né? Mas é um descanso ativo. Nós descansamos confiando no Senhor, crendo nele, lutando contra o pecado, que a nossa luta é todos os dias, e pedindo graça do Senhor, auxílio, né? Como aquele homem lá que Jesus chega ali, aquele homem com o filho endemoniado, né? E Jesus fala para ele, e ele vai curar, e ele fala, Jesus, me ajuda, né? Me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Assim que possamos ser, né? Se nós
vemos que nós somos incrédulos, eu muitas vezes sou incrédulo em muitas coisas, que a gente, pela graça do Senhor, declare para o Senhor, eu não consigo, né? Eu sou incrédulo. Me ajuda na minha incredulidade, eu quero crer nas tuas palavras. Porque às vezes a gente acha que crer na palavra é uma coisa simples, mas não é algo simples, crer nas palavras do Senhor. O Senhor falou coisas que, se a gente realmente crer no Senhor, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Mas muitas vezes nós somos incrédulos, nós não cremos. Não estamos interessados em que a palavra nos sonde, nos mude. Nós não cremos, às vezes nós não cremos que Deus pode salvar as pessoas, nem oramos, não, porque está tão difícil as coisas, não, então não precisa, né? Não, vamos orar. Não, acho que as coisas no final dos tempos vai ser muito difícil, então, como assim? Em que Deus que nós cremos, né? Nós cremos num Deus que não pode salvar as pessoas, não pode curar, não pode... Lembra que a palavra do Senhor fala que o braço do Senhor, ele não está encolhido para que não possa salvar, né? Mas era o que? Os pecados do povo faziam separação entre Deus e eles. Assim é ainda hoje, né? Muitas vezes Deus, não é que Ele não queira nos abençoar, não é que Ele não queira prosperar em tantos sentidos, e não que Deus não queira que nós avancemos na nossa jornada, não é isso. Às vezes é o pecado que está nos atrapalhando. Às vezes é um pecado, como aqui o autor está falando que o pecado deles era a incredulidade. Então que o Senhor nos ajude. Temos pecado? Cada um de nós tem pecado? Tem. O próprio João falou, se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Porque nós temos pecado. Fala, não, esse irmão ali, aquele irmão, não tem pecado. Claro que tem. O que diferencia a vida daquele que vive na fé? Vive por fé, vive nesse descanso do Senhor. O descanso, como não falamos, ele é ativo, e o descanso, um dos grandes descansos que o Senhor tem para nós é uma vida com uma consciência tranquila, uma vida em paz, uma vida de obediência ao Senhor, né? Porque quando nós obedecemos ao Senhor, somos fiéis, temos descanso, né? Não temos medo, podemos avançar. Que o Senhor possa sondar os nossos corações, né? Que a palavra dele penetre, possamos crer nele, possamos crer que ele é poderoso para fazer muitas coisas ainda nesses dias, né? Em nós, através de nós. E que ele possa nos ajudar nessa caminhada, possamos nos lembrar do Senhor, porque Ele é aquele que pode se compadecer de nós, né? Por isso que tem que nossos olhos tem que estar no Senhor, né? Todos os dias, né? Para caminhar, como que nós vamos fazer as obras de Deus? O que Jesus falou? A obra de Deus é que crer naquele que foi enviado, crer. Que o Senhor nos ajude, né? Amém.